Fala aí pessoal, bem-vindo ao Português do Mike, mais uma vez a trazer-te um conteúdo relevante sobre Archicad. Hoje com mais uma dica, por sinal a segunda dica aqui do canal. E já agora vai deixando o seu like aí no vídeo, caso não seja subscrito, não se esqueça, dá um clique aí no nosso botão de subscrição e ativa o sininho para que possa receber todas as notificações aqui do canal. Então, já sem mais delongas, vamos entrar no nosso Archicad para passar a dica do dia. Então, como vocês podem observar, aqui temos a planta baixa, por sinal a planta que está a ser a nossa cobaia nesse processo de regravação dos vídeos aqui do canal. E há um detalhe muito importante que eu gostava de mostrar. Prestem atenção para a representação das portas, a maneira como ela é representada aqui no Archicad. Isso no modelo padrão, no perfil padrão, ele é apresentado dessa maneira. É só olharem também para o modelo da janela aqui. E já vocês vão compreender qual é a diferença. E para vocês poderem compreender essa diferença, ou a diferença que nós vamos deixar aqui bem clara, nós vamos entrar em documentos, e tendo entrado em documentos, vamos em Modal Views. Tendo entrado no Modal View, vamos clicar nessa opção aqui, Modal View Option. Tendo já clicado neste, este nesse caso a combinação atual que o nosso Archicad está a utilizar. Isso tem a ver com Light Combination. É uma ferramenta aqui do Archicad que ajuda muito no processo de desenho. Faz com que você possa, através de um único PLN, né, fazer vários tipos de desenho. Nesse caso, fazer planta baixa, planta de cobertura, nesse caso, planta mobilada, diversificar as plantas e poder fazer a publicação de uma só vez. Algumas pessoas, por não conhecerem a função do Layout Combination, o que fazem é o seguinte: elas fazem o desenho da planta, nesse caso, de uma planta de cada vez, ou seja, desenham a planta cotada, depois retiram, depois tem que desenhar a planta mobilada, depois retiram, e assim sucessivamente até que o projeto termine. Só que esse processo, para além de ser lento, imagina só se caso o projeto tenha estar errado em algum detalhe. Aí você vai ter que refazer novamente para então depois salvar. Então, Layout Combination traz muitas vantagens, porque tendo errado, por exemplo, na planta cotada, você pode fazer a alteração sem influenciar os restantes desenhos também que vão estar lá antes de ser retirados. Então, é basicamente assim como funciona o Layout Combination. E o Modal View é um desses componentes. E qual é a função do Modal View? O Modal View ele faz gestão da maneira como as plantas baixas elas vão ser visualizadas, com vários detalhes. Como, por exemplo, se você for observar aqui, ele faz gestão da maneira como os pilares vão ser apresentados, da maneira como as janelas, as portas vão ser apresentados, da maneira como as vigas vão ser apresentadas, várias perspectivas, tanto em corte, nas fachadas, como também em planta baixa, como é que elas devem ser apresentadas. E o Modal View, uma das facilidades que ele apresenta é a seguinte: quando você, por exemplo, está a fazer uma planta estrutural, ela pode te permitir detalhar alguns aspectos, por exemplo, que sejam relevantes naquela planta estrutural. Por exemplo, representar uma viga. A viga pode ser importante na planta estrutural, mas quando se trata, por exemplo, de uma planta mobilada, ele já não pode fazer presente. Então, o Modal View pode te ajudar, nesse caso, a mudar a representação da viga de modo que lá possa aparecer de uma outra forma. Porém, sendo a mesma viga que está presente na planta estrutural. Então, podemos aqui ver, por exemplo, para quem gosta de fazer plantas de vãos, que tem duas formas. Por exemplo, aqui em Quelimane você pode fazer duas coisas. Ou você pode fazer a planta de vãos, ou você pode fazer mapa de vãos. Esses dois acabam tendo a mesma função. Então, não sendo necessário, por sua vez, colocar os dois no mesmo projeto. Não é necessidade, porque a planta de vão tem as mesmas, nesse caso apresenta as mesmas características que um mapa de vãos também apresenta. As informações que estão lá são praticamente as mesmas, né? Então, não sendo relevante repeti-las de alguma forma. Então, a função que eu mesmo quero passar para vocês está aqui no Floor Plan Detail Level, or Door, Window and Skylight. Skylight são claraboias.
Symbol ArchiCAD Library 2020. Então, o que acontece? Esta é a representação padrão que o ArchiCAD apresenta para portas, primeiro, e depois para janelas. É a maneira como ele apresenta. Então, como é que você pode alterar essa representação? É só você dar um clique aqui, você vê as diversas formas como ele pode representar as portas, desde a mais simples à mais complexa. Então, eu vou escolher aqui a mais complexa para vocês verem como é que há de ficar. Aliás, a muito menos complexa. Vou pegar esse aqui, é melhor, né? Nesse caso, eu peguei a penúltima, né? E aqui na janela também vamos fazer a mesma coisa. Ou podemos pegar a mais detalhada, ou podemos pegar a mais ou menos detalhada, mas nesse caso vou pegar a mais detalhada. Então, tendo já feito isso, eu vou novamente a primeira opção aqui do Model View Option Combination. Vamos dar um clique. E Stories, nesse caso, vamos salvar Stories. E nesse Stories, como nós já temos, nesse caso, o atual perfil de Model View que nós estamos a utilizar, em vez de nós criarmos um novo, nós vamos apenas fazer uma atualização. Então, vamos clicar aqui em Overwrite Flowing Combination. E tendo já feito isso, vamos clicar em Overwrite. Então, já podemos clicar no... Vamos esperar primeiro aqui o processo acabar. Ok, vamos clicar em OK. E tendo já feito isso, vamos notar que houve uma certa mudança. Se você bem lembra, a representação que as portas apresentavam não era este tipo. Aquelas são um pouco mais detalhadas, o que é bom. E também as janelas têm a mesma característica. Como nós sabemos, as janelas que estamos aqui a fazer uso são janelas de correr. Por isso, ele apresenta uma característica um pouco mais detalhada em relação à característica inicial. E caso você não tenha percebido essa mudança, é só voltar um pouco mais o vídeo e vai conseguir notar essa diferença. Então, é dessa maneira que você pode fazer com que seus projetos sejam um pouco mais detalhados, um pouco mais bonitos. E é claro que isso contribui na estética do próprio projeto. E não só, facilita também muito mais a percepção de qualquer pessoa que se trata de uma janela ou se trata de uma porta. Então é basicamente essa dica que eu queria passar para vocês hoje. Não se esqueçam, partilhem o vídeo para que mais pessoas possam conhecer o canal. Subscreva-se caso não tenha se subscrito. E não se esqueça também de passar aqui sempre para ver conteúdo novo, porque todas as segundas e quintas-feiras sempre vamos ter aqui um vídeo novo para poder mostrar para vocês. Ainda que seja sobre ArchiCAD ou até mesmo outros assuntos que são abordados aqui no canal. Eu os vejo num próximo vídeo. A gente se fala. Meu nome é Benito Velasquez, técnico civil. Falamos!